Bom dia a todos, obrigado por participarem, né, e concordarem em participar da apresentação do meu trabalho. Meu nome é Jean e eu irei apresentar o trabalho intitulado Judicialização da Saúde Mental, Extração, Transformação e Carga de Dados a partir dos Diários da Justiça para análise do transtorno do espectro autista. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, sob orientação do professor Edelberto e com orientação do professor Ricardo Vencio. Deixa eu habilitar o laser para ficar mais fácil. Então, aqui, né, nessa parte, seria um resumo dos tópicos que eu irei apresentar nesse trabalho e farei uma breve introdução sobre alguns conceitos. Então, começando pelo transtorno do espectro autista, a judicialização da saúde, a definição de ETL, depois o objetivo geral do trabalho, em materiais e métodos, a extração, transformação e carga, que seria a definição, né, mais a fundo do que seria o ETL, os resultados, 2 casos de estudo, que seria sobre o ABA e a LBI. E, por fim, a conclusão e os próximos passos do trabalho. Então, falando um pouco sobre o transtorno do espectro autista, né, de uma forma resumida, ele foi descrito pela primeira vez em 1943. Ele tem seu início na fase do desenvolvimento da criança, ou seja, é um transtorno do neurodesenvolvimento, e algumas das suas características incluem déficits da interação social e comportamento disruptivos ou compulsivos. Então, depois dessa definição, né, a gente pode perceber que essas pessoas necessitam de um tratamento especializado, né? E será que estão sendo providos, né, para essas pessoas meios que elas consigam ir atrás desses tratamentos, né, desses tratamentos, ou que elas consigam realmente medicamentos necessários, ou elas precisam recorrer a algo maior? E aí que entra a parte da judicialização da saúde. Então, tentando fazer um breve resumo também sobre a judicialização da saúde, imagina que alguma pessoa precisa ter acesso a um medicamento ou a um tratamento, mas ela não tem condições de pagar esse medicamento ou esse tratamento, e também não é fornecido pela rede pública, né, pelo SUS, por exemplo, esse tratamento ou esse medicamento. Então, a única forma que essa pessoa tem de reivindicar esses direitos seria perante a lei, né? Então, dito isso, como verificar o cumprimento desses direitos e mensurar a judicialização da saúde, especificamente para as pessoas com TEA. Então, a priori pode-se pensar, ok, preciso verificar isso. O primeiro passo seria procurar por processos jurídicos que envolvam esse tipo de assunto. Ok, mas por onde que eu consigo, né? Quais são os meios que eu consigo pesquisar por esse processo? Seria através dos diários eletrônicos da Justiça. Mas qual que é o problema dos diários? Eles englobam todos os assuntos e não especificamente só os assuntos do TEA. Além disso, são dados que não são tão categorizados, não padronizados. Então, teria uma dificuldade para você verificar esse cumprimento, porque não existe padrão e, como envolve todos os casos ali em relação ao jurídico, né, nos diários, é difícil a procura. E para isso, faz-se necessário, então, um uso de uma ferramenta computacional, que no caso, um método computacional, que seria o ETL. Então, o ETL, por definição, é uma técnica utilizada para a extração dos dados de diversas fontes, seguido do seu tratamento e, por fim, inserção no banco de dados. Ou seja, eu obtenho os dados do meu interesse, faço uma padronização desses dados, que é a parte de transformação, e uma vez que esses dados estão padronizados, eu insiro num banco de dados para conseguir fazer a consulta, né, que é do interesse. Então, ficou claro o objetivo do trabalho, né? Qual seria? A criação de uma base de dados que possibilite o estudo sobre o panorama geral da judicialização da saúde mental a partir dos diários da Justiça do Estado de São Paulo. Então, o objetivo do trabalho seria, né, realizar esse panorama através dos diários da Justiça. Então, quais foram os materiais e os métodos utilizados para que isso fosse possível, né? Então, primeiramente, foi utilizado para a criação dos scripts a linguagem de programação Python, né? Os próprios diários da Justiça de São Paulo, de 2016 a junho de 2021, listas de classes de assuntos do site do CNJ. Então, o CNJ fornece no site deles listas de classes de assuntos que eles utilizam para classificar os processos, né, no sistema deles. Lista de comarcas e varas que foram obtidas de forma, né, de web scraping, ou seja, foi feita uma raspagem de dados de alguns sites para conseguir essas listas de varas, de comarcas e varas, e para armazenar os dados foi utilizado o banco de dados não relacional, que seria o MongoSQL, né? Então, começando, né, pela parte de extração, né, foi desenvolvido um script automatizado para realizar a obtenção do Diário da Justiça.
Então, o Diário da Justiça, ele é dividido em 4 partes, né? Para quem já consultou alguma vez, já vai saber dessa parte, mas explicando, ele é dividido em capital, né? Primeira instância capital, sob o código 12, depois a parte 1, o interior parte 1, o parte 2 e o parte 3, todos eles com código diferente. Então, foi necessário o desenvolvimento de um script que consiga realizar a verificação desses códigos e, trocando as datas, fazer o download de todos os diários. Então, nesse link direto, eu consegui trocar o dia, o mês e o ano e esse código, então consegui realizar o download de todos os diários da Justiça. E qual foi o resultado em relação à parte da extração? 5.091 arquivos PDFs durante 2016 a 2021. Só que trabalhar com arquivo PDF não é tão fácil. Então, foi necessário, depois dessa parte do download em PDF, converter os arquivos para texto. Com texto, eu consigo trabalhar muito melhor com esses dados, na parte da normatização. Então, agora, assim que eu finalizei a parte de extração, né, eu vou para a parte de transformação. E o que emprega a parte de transformação? A limpeza, a normatização, a correção de erros de digitação e a substituição de caracteres. Mas, para eu usar a transformação, eu preciso ter um objetivo nos diários. O que eu quero buscar nesses diários? Eu tenho que ter um padrão. Então, analisando esses textos, foi possível detectar que existe um padrão em relação à publicação. Ou seja, normalmente a publicação começa pela sua comarca, depois vem seu tipo, entre civil, criminal ou colégio recursal, vem a vara. Nesse bloco vem os dados forenses, ou seja, o juiz e o escrivão responsável, e, por fim, o processo. Então, tendo esse objetivo em mente, agora, vamos partir para a parte de transformação para tentar chegar nesse modelo no final. Então, a primeira parte que foi realizada foi a parte de limpeza. Que consiste a limpeza? 2 exemplos aqui seriam a remoção de cabeçalhos por meio de expressões regulares. Então, foi desenvolvida uma expressão regular que consegue identificar esses cabeçalhos, porque o diário é publicado pelo meio eletrônico. Então, o Tribunal de Justiça coloca cabeçalhos informando, por exemplo, o dia que foi publicado e algumas outras coisas. Então, isso foi removido e algumas comarcas também têm seus próprios cabeçalhos específicos além do que é publicado pelo tribunal. Então, isso também precisou ser removido. Por exemplo, esse cabeçalho foi colocado pelo software Sage, que é um software que algumas comarcas utilizam, que também possui um cabeçalho específico. Então, na parte da limpeza, isso daqui também foi removido. Além disso, a normatização, substituição de erros de ortografia e digitação. O que significa isso? Muitas das vezes, os processos vêm escrito civil com acento ou sem acento. Então, para não ter 2 palavras na hora da busca dificultar, foi padronizado colocando todas as palavras cíveis com acento. E um outro exemplo seria a substituição de abreviações. Muitas das vezes vinha vara da infância e juventude abreviado, e o método utilizado foi transformar ela no nome inteiro. Então, esse é um exemplo. Várias outras varas também vinham abreviadas, então precisou dessa transformação em todas as varas para deixar o nome completo. Mas, dado aquele objetivo inicial, muitas das vezes, o código parava de executar. Por quê? Porque nem sempre o padrão era seguido. Então, muitas vezes levava a uma verificação por que o código parou. Será que tem alguma coisa errada no código ou será que realmente é um problema no diário? Então, um exemplo que eu trago aqui, que levou algum reprocessamento de dados, seria que nessa comarca de Porto Feliz, aqui esperava-se o tipo, se é civil, criminal, colégio recursal, mas tinha 2 varas seguidas. Então, o código, depois que deu a comarca, ele estava procurando um tipo, ele achava uma vara. Então, e o que isso levou, Levou a parte do reprocessamento desse dado, muitas das vezes, e uma checagem manual. Tinha que ter alguém conferindo lá, verificando, por que o código parou? Porque não tem essa parte que, por padrão, era para ter. Certo? Então, apesar disso, essa primeira parte foi finalizada, até o processo, então, foi de comarca, entre o tipo civil e criminal, da vara, da publicação, os dados forenses do processo, só que dentro do processo ainda existem coisas que são interessantes da classificação, que no caso seria a classe, assunto, polo passivo, o polo ativo e os advogados. Desses listados, a classe do assunto dos advogados foi possível a coleta, o polo passivo e o polo ativo, devido à complexidade e falta de tempo também, não foi realizado nesse trabalho, mas no final eu explico os motivos que levou à não captura desses dados. Mas como foi feita essa classificação de classe, assunto e advogados? Primeiro, a identificação delas dentro do processo. Então, a primeira parte aqui desse exemplo seria a classe, o procedimento comum, depois o assunto. E os advogados, começando sempre pela abreviação ADV, separado por uma lista de nomes aqui.
Então, da mesma forma, né, que foi coletado a primeira parte, com esse diário pré-processado, foi passando linha a linha, né, de cada processo e com a lista fornecida pelo CNJ, né, que eu citei nos materiais, ele foi verificando, essa palavra que existe dentro desse arquivo de classe do CNJ, essa outra existe dentro do assunto do CNJ, e foi um dos pontos que foi percebido é que muitas vezes não estava dentro dessa lista. O código acusava, esse processo não tem classe, esse processo não tem assunto. Na verificação manual, existia uma classe, existia um assunto dentro do processo, mas não existiam nessas listas. Então, muitas vezes, a lista fornecida pelo CNJ foi insuficiente para a classificação, elevando a realmente um reprocessamento desses dados, e toda palavra nova encontrada precisava ser adicionada nessa lista para depois, na próxima vez, o código ser reexecutado e classificado da maneira correta. Então, uma vez que esse processo de transformação finalizou, né, toda essa parte complexa, tanto da parte da classificação, tanto a primeira parte da separação, isso, né, que antes era 5.091 arquivos, totalizaram um total de 450 novos arquivos. E qual foi o volume de dados que isso gerou? Foi 200 GB de dados estruturados, ou seja, dados que antes não faziam tanto sentido, e depois da transformação foram convertidos em 400 arquivos e 200 GB de dados estruturados. Então, o que faz necessário agora? Né? Depois da parte da transformação, vem a parte de carga, ou seja, vamos colocar esses dados estruturados em um local onde fica mais fácil eu conseguir pesquisar alguma coisa. Então, a etapa final do processo de ETL são onde os dados transformados são inseridos no banco de dados. Então, aqueles 450 arquivos, eu inseri, né, num banco de dados não relacional, que no caso foi o MongoDB. E com essa inserção foi possível fazer a contagem desse processo. Qual foi o total de processos que eu consegui, né, colocar no meu banco de dados? Então, o total foi 145 milhões e 800 mil processos nesses últimos 5 anos. Né? Então, é um número, né, bem expressivo em relação à quantidade de processos encontrados. Então, qual foi a estrutura final? Né? Tinha um objetivo no começo, eu consegui cumprir esse objetivo? Então, a estrutura final mostra que sim. Então, eu tenho uma estrutura onde eu tenho, né, o número do processo, os dados forenses que envolvem juiz e escrivão, a comarca, o tipo, a vara, a data de publicação, né, e todas as outras classificações realizadas. E o que eu posso fazer agora com isso? Né? Agora é possível realizar as buscas específicas para o contexto da Judicialização da Saúde, no contexto do TEP. Mas, para isso, eu preciso criar termos que façam sentido, né, para eu conseguir encontrar esses processos, porque não adianta de nada ter uma base que tem um monte de informação, mas não saber o que procurar. Então, é isso que os resultados vão nos mostrar. Então, primeiramente, né, eu realizei um termo de busca, né, criei um termo de busca usando uma regex, com as palavras autista, autismo, TEA e F84, que é o CID empregado hoje no Brasil para esse tipo, né, do transtorno espectro autista. E isso foi pesquisado no banco de dados de 145 milhões de processos e retornou um total de 8.120 processos relacionados ao TEA, ou seja, daquela base que eu tenho agora uma base mais específica de 8.000 processos, então tudo que eu pesquisar dentro dessa base vai estar no contexto do que eu preciso. Então, o que eu consigo com essa base de 8.000 processos? A primeira análise realizada, de fato, nessa base foi os 10 assuntos com maior ocorrência. Então, esse gráfico mostra que, dentro desses 10 assuntos, né, pelo menos aqui os 4 ou 5 primeiros, estão totalmente ligados ao tema. Por exemplo, tratamento médico hospitalar, plano de saúde, ensino fundamental e médio e pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas estão entrando com o processo, requisitando algum tipo de tratamento médico hospitalar, por exemplo, alguma coisa tem a ver com o plano de saúde, será que está sendo oferecido algum meio e o plano de saúde não está cumprindo com o que foi proposto? Em relação ao ensino fundamental e médio, será que não estão sendo oferecidas vagas, de fato, para as pessoas que possuem TEA? Então, os dados mostram que a maior prevalência dos assuntos são esses relacionados, de fato, ao tema TEA. E como que eu posso verificar, né, em relação a esses assuntos, se existe alguém ou alguma parte do Estado, ou o Estado está envolvido com esse processo? Então, uma pesquisa nos advogados, né, que possuem mais processos com TEA, a gente pode perceber que a Defensoria Pública, né, é a primeira que mais tem processo relacionado à TEA. O que isso significa? Defensoria Pública é o meio pelo qual o Estado provê assistência, né, jurídica para as pessoas de baixa renda ou pessoas que comprovam que não conseguem entrar com o processo, então meio de justiça gratuita. Então, olhando por esse ponto, você percebe, ok, se tem bastante defensoria pública, quer dizer que pessoas de baixa renda estão entrando com processos,
contra o Estado em relação ou contra um meio privado para requerer os seus direitos perante a saúde. E normalmente essas pessoas, né, você pode fazer um link, são pessoas de baixa renda, normalmente utilizam o Sistema Único de Saúde, ou seja, será que o SUS não está cumprindo ou não está oferecendo para essas pessoas um tratamento específico, ou eles não, porque as pessoas não têm condição? Então, é um ponto que pode ser observado com a Defensoria Pública sendo a primeira a aparecer aqui com mais processos. E outra coisa que é possível observar com esse gráfico seria a parte desses advogados que também possuem um grande número de processos. O que isso pode significar? Talvez advogados que estejam se especializando mais nesse assunto, ou advogados que talvez tenham uma motivação pessoal. Então, é algo que agora, com essa base estruturada, é possível fazer uma análise mais apurada e verificar, porque tem advogados que pegam muito processo relacionado a esse tema. E uma outra análise realizada foi verificar quais são as principais comarcas e fóruns, né, relacionadas com o processo de TR. Então, a comarca de São Paulo foi dividida nos principais fóruns, no caso aqui o Fórum Mendes Júnior, L. Lopes e alguns outros. Então, percebe-se por esse gráfico que a maioria da concentração de quantidade de processos ficam na capital, né? Então, por exemplo, o Fórum João Mendes Júnior com 8%, o L. Lopes com 6%, depois grandes comarcas como Campinas, Jundiaí, e no caso aqui de Ribeirão Preto, fica em 13º lugar com 2%. Se a gente for pensar e analisar isso, será que a quantidade de população nas comarcas, nas cidades, tem algum vínculo em relação à quantidade de processos? Por exemplo, São Paulo, né, se fosse juntar todos os fóruns, ocuparia 28% de todos esses processos. Será que tem alguma correlação em relação à quantidade da população com a quantidade de processos? É isso que o próximo gráfico tenta ilustrar um pouco. Então, aqui seria o nome de todas as comarcas, então, como é um aglomerado aqui, não dá para ler o nome de algumas, mas as que se destacam mais são aquelas que possuem a maior quantidade de processos e uma população maior, no caso São Paulo, né, que aqui já está juntando todos os fóruns. E depois Campinas, né, Ribeirão Preto está aqui, Guarulhos. Então, percebe-se que tem um crescimento em relação à quantidade da população e à quantidade de processos em relação às comarcas. E vale observar que nesse gráfico, né, também dá para perceber que aqui, né, esse ponto fora da curva aqui no Poranga, é algo a se observar, né? Porque uma cidade que tem, por exemplo, 7.000 habitantes, tem muitos casos em relação, né, da justiça em relação à quantidade de processos relacionados à terra. Porque a gente traçar um ponto aqui está Franca. Franca é uma cidade grande, relacionada a uma cidade de 7.000 habitantes. Então, o que há de errado nessa cidade? O que pode ser verificado? E, em contrapartida, as cidades que possuem poucos processos, né, e que têm uma população maior. O que leva, né, essas cidades, eles utilizam algum tipo de política pública diferente, que não leva tantas pessoas a recorrerem? Será que eles oferecem meios melhores do que as outras cidades? Então, seria um ponto a ser verificado depois com essa base no futuro também. E, por fim, 2 casos de estudo. O primeiro caso de estudo seria envolvendo o ABA. ABA é um tratamento para autismo, é um tipo de tratamento para autismo. Então, em português, significa análise do comportamento aplicada. É uma intervenção analítico-comportamental intensiva precoce, ou seja, quanto antes eu envolver a pessoa com TEA nesse tratamento, maiores são os benefícios. Né? Então, é um tratamento não medicamentoso, está na interface, ou seja, é um tratamento por interação, né? E ele é um tratamento que necessita muitas horas semanais sob a atenção de especialistas. Então, qual foi o objetivo desse caso de estudo? Verificar, nos processos que envolvem TEA, as pessoas estão requisitando esse tipo de tratamento? Então, os dados mostram que daqueles 8.000 processos, 17% aproximadamente das pessoas solicitam esse tipo de tratamento, né? O que faz a gente perceber que é algo que vem crescendo em relação às pessoas requisitarem. E ao longo do tempo, será que realmente tem um crescimento? As pessoas, cada ano que passa, elas estão requisitando mais esse tratamento nos processos? Esse gráfico mostra que sim. Então, os termos aqui, pela quantidade de publicação, mostra que em 2016 teve algumas pessoas que requisitaram, né, alguns processos que citaram isso, mas ao longo do tempo houve um crescimento expressivo aqui. Isso mostra que cada vez mais as pessoas realmente estão procurando por esse tipo de tratamento nos processos. E, por fim, aqui, um outro caso de estudo, que seria envolvendo a Lei Brasileira de Inclusão, e o objetivo seria verificar a prevalência dessa lei ao longo dos anos coletados e verificar se estão utilizando essa lei como embasamento, né, nos processos envolvendo o caso da judicialização da saúde mental envolvendo o TEA. Né?
Os dados mostram que não é tanto assim, né? Se a gente for verificar aqui, apenas 5% dos processos houve a citação desse termo da lei. Por ser uma lei nova, pode ser que isso tenha alguma coisa relacionada, e a mesma coisa do crescimento dela ao longo, né, dos anos. De 2016 para 2017 até que teve um crescimento expressivo, mas de 2017 a 2018 não teve tanto assim um crescimento. Mas espera-se, né, que ao passar dos anos, né, como disse, foi uma lei criada em 2015, como é uma lei nova, talvez não haja ainda tanta utilização dela como embasamento nos processos. E o que pôde se concluir com a execução desse trabalho, né? O que foi tirado, né, de fruto disso daí, que podemos concluir? Primeiramente, que ainda não há uma total uniformidade nos dados publicados. Então, ou seja, apesar dos dados estarem disponíveis por meio eletrônico, algumas comarcas publicam com seus próprios softwares, ou seja, tem comarca que abrevia, tem comarca que não abrevia, tem comarca que coloca um cabeçalho, tem comarca que não usa cabeçalho. Então, isso dificulta, muitas vezes, fazer um tratamento, uma padronização, porque você tem que conhecer todos os padrões disponíveis, né, que todas as comarcas utilizam. Outro ponto, as listas fornecidas pelo CNJ para a classificação de classe e assuntos se apresentaram insuficiente, ou seja, o CNJ, que basicamente seria um órgão que faz, né, essa relação dessas listas de classe e assunto, não tem no próprio site todas as classes, todos os assuntos utilizados no processo jurídico. Então, é algo que poderia ser verificado o motivo por que não tem. Será que eles não estão atualizando o site deles, colocando as mais recentes? Com o avanço da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de trabalho cada vez vai se tornando mais difícil. Por quê? O pessoal do governo estão colocando captcha, estão colocando restrições em dados públicos, ou seja, o dado é público ainda, mas tem várias barreiras que um software automatizado não consegue fazer uma análise, uma captura. Então, até que ponto colocar essas restrições nesse tipo de dados é realmente deixar o dado público? Seria um questionamento. E a quantidade de processos envolvendo a defensoria pública mostra que a maior parte dos processos envolvendo o TEA são movidos por pessoas de baixa renda. Ou seja, se as pessoas estão entrando e precisando de defensoria pública, quer dizer que são pessoas que não têm condições de pagar um advogado, então necessitam da justiça gratuita, são pessoas que utilizam o sistema de saúde, e se elas estão entrando, quer dizer que o sistema de saúde não está fornecendo, então, um tratamento equivalente, né, que elas precisam, de fato, entrar na justiça para revogar esse direito. E um ponto positivo seria que esse trabalho abre a possibilidade para estudos envolvendo o treinamento de redes neurais artificiais. Como já foi mostrado pelo amigo de trabalho, que seria o Rafa, os benefícios que a rede neural traz em relação a isso seria classificações mais específicas, mais precisas, e então isso abre um leque de possibilidades imensas, né, em relação ao que isso pode trazer. E quais seriam os próximos passos em relação ao trabalho? Primeiro, né, como eu disse, a separação de polos passivos e polos ativos não foi possível realizar, porque não é nem um pouco padronizado dentro do processo, é muito difícil você identificar onde começa a falar sobre essa parte, né? Então, a identificação isso dentro do processo é muito difícil, né? Realmente não tem um padrão ali, meio que você tem que verificar e tentar encontrar pelo nome da pessoa, só que, normalmente, essas listas de nomes de pessoas físicas ou jurídicas são insuficientes. Então, talvez seja um papel mais para a rede neural artificial tentar identificar isso de uma forma mais inteligente do que usando uma lista, basicamente, de nomes de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Além disso, né, a coleta dos demais estados. Como esse foi um contexto somente no estado de São Paulo, a coleta dos demais estados faz necessário para ter um panorama geral da judicialização da saúde no resto do Brasil. Então, o trabalho foi esse. Espero que tenham entendido, tenham gostado e mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Jean, pela apresentação, né? E agora nós iniciamos aí a fase de arguição e comentários da banca a respeito do seu trabalho. Para isso, então, como manda o protocolo, né, eu convido o Gustavo para iniciar a sua arguição como membro mais externo à banca. Por favor, Gustavo, fique à vontade e, mais uma vez, já agradeço sua disponibilidade em contribuir com o trabalho do Jean. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço. Primeiro, é uma honra estar aqui na banca do Jean. Também por ser o Jean, uma pessoa que eu conheço o trabalho dele. Também agradecer aos companheiros de banca, professor Ricardo, professor Luciana também. E eu queria, Jean, começar rapidamente, não tenho grandes coisas para falar, mas começar
elogiando seu trabalho pelos seus orientadores. É um trabalho muito bem orientado. Dá para ver que há um dedo bem interessante de como ele foi tomando forma, e isso com certeza é dedo dos seus professores, das pessoas que lhe influenciaram, para você ter essa veia empírica bem formada e conseguir, enfim, construir o seu objeto, né? Então, isso é algo que a gente precisa destacar, o grande trabalho de orientação que você teve também, obviamente, maturidade enquanto aluno que você também tem. Para que você entenda um pouquinho como que eu fiz a análise, basicamente, eu analisei 3 pontos, né? Os requisitos do teu trabalho, se ele obedecem a uma ideia de TCC, né? Então, você tem as partes básicas de um trabalho de conclusão de curso, a forma, ou seja, como você narrativamente vai descrevendo esses requisitos e como esses requisitos estão se ligando uns aos outros, e o conteúdo, ou seja, se o que você apresenta de fato pode ser analisado como uma pesquisa, como um exercício de pesquisa, né? Que é essa ideia do TCC. Então, assim, nos 3 quesitos, você foi muito bem, na minha opinião. Então, tudo que eu falar aqui, na realidade, imagino que você está forte, e eu só vou dar pequenas doses de esteroides para você ficar mais forte. Mas você isso não tira o brilho e, enfim, o trabalho que você fez. Lembrando que é um trabalho de graduação, né? Às vezes até olhava assim, rapaz, será que isso é mesmo graduação? Porque o negócio aqui, como diz Nordeste, é arrochado. Então, o que eu tenho para destacar, assim, basicamente para você? São pequenos perfumarias que vão melhorar o teu trabalho e que, obviamente, quando a gente está muito inserido nele, a gente não vê, né? Então, se a gente pudesse começar, é importante no resumo do teu trabalho, eu não sei se é uma regra da tua instituição, mas apresentar os resultados iniciais que você teve da pesquisa, os resultados, as primeiras considerações, as primeiras conclusões que você tem. Isso faz com que a pessoa que vai pegar seu trabalho saiba de onde você partiu e onde você chegou. Isso não há problema, tá certo? Uma das coisas também interessantes que pode melhorar é você fazer, às vezes, algumas discussões narrativas sobre, por exemplo, o ETL, ou sobre o próprio processo, né, dos diários, e as figuras estão muito distantes. Então, imagina que a figura é uma forma narrativa, né? É como se você estivesse escrevendo um texto. E é importante, assim que você escravizar ela, digamos assim, né? Você trazer ela como a seu serviço. Então, assim que você aborda uma questão, o processo de ETL, o processo de extração, já traz aquele fluxozinho para perto, já para que você possa narrativamente indicar, olha, ele começa por aqui, e às vezes essa figura está muito distante, e aí você ou sai procurando, ou a gente não consegue ver muito próximo. Mas também é só uma nota. Não atrapalha muito não, mas deixar a discussão da figura mais próxima do texto. Uma nota interessante que pode lhe ajudar muito, que você fala muito sobre a CID, né, do TEA, e eu tenho notado que nos processos de judicialização da saúde, os advogados têm citado mais o CIF, que é o Cadastro Internacional de Funcionalidade, que modifica e amplia o CID e que é uma padronização que está sendo adotada nos últimos 2 anos. O CIF pode ampliar para você a ideia de tratamento, intervenção médica, quando você vai fazer as pesquisas. Por exemplo, nas minhas pesquisas, eu faço uma lista de CIDs de toda a família de classificação internacional da doença, porque, às vezes, ou o advogado ou o próprio magistrado cita essa, essa determinação, essa categoria, e eu tenho visto que eles têm citado mais CIF. Como o TEA tem categorias de CIF, tem categorias de funcionalidade, pode ser interessante você inserir isso como uma possibilidade. E exatamente por isso que o processo de transtorno do espectro autista, ele é adaptado, ele implica na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão, porque justamente como ele altera padrões de funcionalidade, enfim, deficiência, etc., ele passa a ser atendido pelos argumentos da lei. Então, pode ser interessante você também pesquisar. Tem
Pronto. As demais coisas é mais uma questão de leitura. Eu sei que o teu trabalho eu sei o contexto do teu trabalho, eu sei onde ele foi feito, mas ele é tão interdisciplinar no sentido de que ele se preocupa em pegar uma fonte de dados sugêneres, né, ou seja, da área do direito, da área do mundo jurídico, analisar texto, ou seja, implementar análises morfológicas, sintáticas, semânticas, e fazer isso através de linguagem de máquina e de processos automatizados torna o trabalho muito interdisciplinar, o que é muito bom, apesar de ser um trabalho especializado. Então, sempre ter o cuidado de abrir uma nota ou explicar o que você está falando, o que é uma base estruturada. Eu sei o que é, mas todo leitor do trabalho vai saber, que é interdisciplinar, gente da medicina vai ler teu trabalho, gente do direito vai ler teu trabalho, e talvez seja interessante você se preocupar em explicar o que é uma base estruturada, o que é uma base semi-estruturada, o que é um banco voltado para processamento de texto, o que você considera, por exemplo, normatização e padronização, são diferentes, como são diferentes, são aplicadas em que momento do teu trabalho, por que é preciso normatizar e depois por que é preciso padronizar, trabalhar com a ideia de recolha, como você faz, né? Então, você faz um processo de recolha, cita casos de estudo, e aí você já faz um processo de análise. Nessa relação entre escolha, caso de estudo e análise, vão ter alguns elementos que você precisa descrever para que o leitor possa, inclusive, entender. Então, por exemplo, quando você fala, ou se em algum momento você fala, transformamos todos os metadados em JSON, tentar explicar por que essa metalinguagem para a máquina ela é importante de ser transformada dessa forma para ir para um banco de dados, um exemplo. Isso torna o trabalho mais curioso, mais apetitoso, digamos assim, que você quer consumir mais rápido. Todas as citações que você fala que fez tratamento de informações, acesso de informação, disponibilidade de informação, pela teoria geral da informação, a informação ela é a relação após a mensagem. Então, você tem um registro, esse registro, se tiver organizado e se tiver inteligível, ele se torna um dado. Esse dado, ele é apresentado, vai como uma mensagem, ou seja, eu me aproprio desse dado e aí ele se torna informação. Então, por isso que a gente não trabalha com ninguém aqui da área da TI, tecnologia de informações. Porque informação é a forma como você, Jean, se apropria e analisa o dado, sumariza o dado. Então, ela é única, ela é uma categoria singular. E sempre que você faz tratamento, acesso, disponibilização, substituição, você faz do dado, porque a informação é do meu lado. Então, ter esse cuidado para encaixar isso. Por que isso? Porque quando você for publicar isso numa revista internacional, tipo assim, na Lancet e tal, essa vai ser a diferenciação que eles vão fazer, porque em língua inglesa isso é muito mais forte. Então, pode lhe ajudar também. Eu senti um pouco de você se gastar ali 3 ou 4 parágrafos para falar sobre... Você fala sobre os diários de justiça, fala sobre a complexidade, a heterogeneidade, as particularidades, mas você poderia, na minha opinião, ter destacado um pouco a forma, por exemplo. Qual a relação entre os elementos pretextuais, entre o rodapé, por exemplo, e o cabeçalho, que possa tirar algum tipo de extrato de dado para você? Ele é simplesmente eliminado porque é excesso de dado ou é porque ele é repetitivo? E ele é repetitivo em que momento? Então, isso ficaria mais claro se você basicamente dissesse ali, até na minha tese eu fiz isso um pouquinho, destaquei, ele é organizado dessa forma, de tal a tal ano isso muda, em tal e tal qual marca isso. E eu sei que isso também não era o objetivo, mas se você quiser ampliar, isso é interessante de você também pensar. E aí quando você vai justamente explicar para mim o que é um polo passivo, o que é polo ativo, quando eu comecei a pesquisar sobre utilização da saúde, eu chamava todo mundo, professor Luciano, de réu. Não, porque o réu, teve um cabo que disse réu, e é criminal o negócio, é? E assim, não é réu, não. Disse, não, é demandante e demandado. Disse, agora já é polo passivo e polo ativo. Então, explicar, às vezes, porque o direito é cruel na questão da linguagem, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, explicar o que é uma comarca, por que comarcas são divididas em varas. Varas é a mesma coisa que tribunal, ou não, são conjuntos
conjuntos de tribunais formam uma vara ou conjunto de varas. Então, é basicamente ter uma notinha de rodapé para você poder explicar essas questões do direito também, né? Você fala que pegou 2016 a 2021, mas não fala por que você pegou esse range. Se é uma relação entre a lei mesmo, a LBI, por exemplo, que eu acho que é 2015, né, alguma coisa assim, ou se não, se era o que estava disponível, você resolveu raspar tudo e, em cima disso, fazer a sua análise. Na figura 13 é uma URL e pelas normas, a figura não pode ser uma URL, então ela pode vir como uma nota de rodapé, não se preocupe em colocar ela como imagem. O fôlego do teu trabalho é muito grande, são um dataset, conjunto de dados de 8.000 processos, 11 assuntos que você pegou, mais de 18.000 profissionais que você mapeou, isso é fantástico. Isso você já pode fazer ali uma rede de relacionamentos e de nós que são bem interessantes para entender sobre isso. E aí também você faz uma coisa que é bem interessante, que você identifica uma tese jurídica e mostra o fluxo e o caminho dessa tese. E isso é possível a gente, inclusive, analisar qual é a repercussão, digamos assim, ou seja, quanto tempo entre o desenvolvimento de uma lei, a aplicação da lei, o não atendimento da lei e o uso dessa lei como justificativa de mérito para estar nos tribunais. Isso é um trabalho fantástico, eu acho que isso é muito interessante. E aí o que pode lhe ajudar justamente a defender esse movimento, esse fluxo, é você destacar nas suas inferências a correlação ou a casualidade dela. Por exemplo, quando você fala assim, olha, a Defensoria Pública, ela atua muito, o que mostra que muitas pessoas pobres estão tendo acesso, etc, etc, etc. Isso é uma inferência, mas a gente precisa saber, e eu sei que é um trabalho posterior, não era o objetivo desse, mas a gente precisa saber qual a relação efetiva, quais são as variáveis que estão ali, que não são de confusão, mas que realmente apontam para essa influência. Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, houve uma grande ampliação da Defensoria Pública e dos núcleos técnicos, né, dos NATs lá. E esses núcleos técnicos acabavam administrativamente ajudando a Defensoria para entrar na justiça, enfim. Isso aumentou os números de processos. Mas uma das características da judicialização da saúde é que uma pessoa não entra só uma vez, porque o direito é recorrentemente desrespeitado. E é preciso entrar várias vezes sobre propostas diferentes. Então, e aí talvez essas várias vezes na defensoria aumente o globo, né? Aumente o cômputo geral, mas necessariamente ela não aumente as questões processuais específicas. É porque o sujeito teve ali, por exemplo, eu tive, para o mesmo problema, 12 ações diferentes. Então, inclusive com escritórios diferentes. Então, isso pode ser mapeado a partir da análise da variável. Aí sim, você teria como fazer essa determinação específica, né? E também o reconhecimento do ABA, né, do tratamento como uma forma de você requisitar isso. E aí, como o tratamento ele é amplo, trabalha com equipe multidisciplinar, o teu trabalho ele ganha um fôlego ainda maior, que ele não trata só sobre judicialização da saúde. Ele é uma judicialização do poder público. Porque se teu terceira categoria de assunto é ensino fundamental e médio, existe, e aí eu sei que é uma luta do pessoal que tem TEA, não requisito de professores especializados, assistentes específicos, uma rede de pedagógica interessada e classificada, e por isso que as pessoas entram na justiça, porque a justiça obriga as escolas particulares, enfim, as públicas, a fornecerem esse tipo de assessoria. Então, também você pode, no caso do TEA, ampliar um pouco para a judicialização do poder público, a legislação pública, né? E ver mais aspectos que da saúde, apesar disso estar ligado, né? Porque o sujeito entra para pedir ensino, requisito de ensino, porque tem uma condição de saúde que precisa de atenção. Então, Jean, resumindo, né, eu acho que o trabalho ele cumpre com todos os requisitos de aprovação inclusive com louvor. Ele tem um papel produtivo inovador, e eu falo isso porque é só a gente abrir o Google agora e pesquisar quantos trabalhos existem fazendo isso em São Paulo,
sobre qualquer assunto. Então, você vai ter trabalhos de mestrado que tocam nesse assunto, trabalhos de doutorado que tocam nesse assunto, trabalhos de pós-doutorado que tocam nesse assunto, mas eles não fazem isso. E você faz, isso é um mérito muito grande. Se aproprie disso, né? Eu costumo dizer que o ruim é a falsa modéstia. Mas se você modéstia, você se apropriar e dizer assim, eu fiz um trabalho difícil, não foi fácil, e um trabalho que é importante, né? E eu acho que a metodologia dele ela é muito clara em relação a como você aplicou processos automatizados de busca, de coleta, de organização e classificação, a demandas jurídicas presentes. Você teve a preocupação de olhar o dado manualmente, pesquisar sobre a lei, ver a aplicabilidade, ver a série temporal, digamos assim, o tempo dessa lei, a forma como eles entram, relacionar isso com variáveis como, por exemplo, advogados, e isso é o seu trabalho, a tua metodologia responde aos teus objetivos que dá resposta ao teu problema. Então, na minha opinião, você está de parabéns, professor Beto, professor Ricardo, vocês estão também de parabéns, e aí eu acho que é um incentivo a você continuar, porque é um trabalho muito legal. Parabéns. Obrigado. Gustavo, já quer fazer algum comentário a respeito das considerações do Gustavo? Queria agradecer ao Gustavo e só respondendo um dos pontos que o Gustavo disse em relação a por que foi coletado do ano de 2016 a 2021. Devido a uma padronização em relação à publicação do diário, né? Antes de 2016, não tinha aquela padronização em relação à comarca, depois o tipo e depois os dados do fórum, por exemplo. Então, isso eu analisei e verifiquei que depois desse ano até hoje, segue, né, depois de 2016 até 2021, eles continuam seguindo isso. Então, para não ter que fazer um trabalho maior e ter que lidar com diferentes padrões de diferentes anos, eu optei em fazer a partir de 2016 até 2021. E também tinha a questão do tempo do TCC para ele fazer, né? A gente, no departamento lá de computação e matemática, onde o Jean está lotado, o TCC são só 6 meses, né? Então, correu para caramba aí, né? Com o Jean, tem esse fator nesse meio aí, são 6 meses. Inclusive, tem a frase célebre do professor Vêncio toda hora, né? Tic-tac, tic-tac, que ele colocava para os alunos, que o tempo passa muito rápido. Bom, dando continuidade, então, à arguição, eu convido agora a professora Luciana para fazer suas considerações sobre o trabalho. Obrigado, professora. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, Jean. Eu fiquei sabendo que você quis que eu estivesse aqui. Eu não sei, eu sou do direito, Jean, mas tudo bem. E eu acho que isso, na verdade, já começo te dizendo que é uma vantagem do seu trabalho, que traz desvantagens acopladas, porque você está na informática biomédica com seu orientador, um orientador da FEA, e você vai fuçar no direito. Isso é muito interdisciplinar, é muito interessante, muito necessário, muito desafiador. Agora que eu fiquei sabendo que foi 6 meses que você fez esse negócio aí, eu sei que você estava trabalhando há mais tempo nisso, mas, cara, 6 meses é muito pouco tempo. Mas o papel da banca... Professora, na verdade são 4, né? Porque o semestre a gente fala de 6 por definição, mas o semestre... Mas não, vamos deixar por 6, vai. Mas são 4. Para não piorar a situação. Cara, você tirou leite de pedra aqui, sabe? Porque, enfim, tá sensacional. Eu não tenho o que falar do trabalho de jeito nenhum. Tá realmente sensacional. Conheço você, sei do seu trabalho. A gente já está trabalhando faz bastante tempo. Então, por um semestre, isso está maravilhoso. Não tem o que dizer, mas esse negócio aqui não se chamaria defesa se a gente não fosse atacado, né? O papel da banca é ir lá e encontrar problema, encontrar defeitinho. Então, já vou deixar claro que é coisa para melhorar, para deixar a apresentação melhor. Então, assim, eu vejo problema zero na execução do seu trabalho. Então, você fez tudo muito bem feito, o método está muito bem organizado, tá tudo aí.
Onde que eu vou apontar algumas coisas? Na apresentação disso, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente negligencia, e eu acho que vocês que são da área de exatas negligenciam um pouco mais, que é o texto. Como você conta a história da sua pesquisa para quem está lendo. O Gustavo fez alguns apontamentos sobre isso, e os meus apontamentos vão nessa direção, sabe? Eu acho que o que você precisa fazer, e em um semestre você não dava conta de fazer isso, então não é um defeito do seu trabalho, é só para você melhorar, é contar a história do que você coletou melhor para quem está aqui e que vai ler esse trabalho de uma maneira linear, que não foi o que você fez, você foi lá, você coletou as coisas, depois você monta, mas eu aqui, quando li esse negócio de uma maneira linear, então você precisa dar uma arrumada nisso, que aí ele fica perfeito, ele fica mais lindo do que ele já tá? Então, o que eu vou falar para você é só nesse sentido, então assim, não tenho nada a questionar com relação ao seu método, com relação a tudo que você fez. Mas com relação à forma como você contou. Então, já ficou claro aí que você não contou porque que você selecionou o período. É muito importante você contar por que você fez a partir de 2016. E está super justificado, tá? Outra coisa, lá no seu resumo, que o Gustavo também já falou, colocar os resultados, tal, é isso aí mesmo. Deixa eu pegar aqui o trabalho e vou ver na ordem como ele aparece, né? Cheguei lá, introdução, então você começa já falando do TEA e tal. Outra coisa, depois eu vou te mandar, eu fiz um monte de observações e aí a professora de português que habita em mim não permite deixar passar essas coisas. Então tem lá, vírgula, coisas assim, tá lá em laranjinha, tá feita essa revisão para você, tá? Porque não dá, gente, o negócio, né, bate aqui. Então, tá lá tudo anotado para você, tá? Depois eu te mando isso daqui. As figuras, eu concordo, a primeira coisa que aparece ali, você coloca aquela figura do transtorno do espectro autista. Mas o parágrafo do CID ficou no meio, né? E aí a figura ficou lá embaixo, que é o que o Gustavo falou também, que essa coisa da figura ficar meio deslocada. Então, é importante que a figura fique no lugar certo, mesmo que vá ficar um espação em branco ali, porque a figura vai para baixo, que ela não cabia na página, né? E aí, com relação a essa figura, ela tem um monte de círculos, tal, e você só explica os círculos grandes. Então, ou você explica, ou menciona o que são aqueles menores, que estou supondo eu, que aqueles menores não são necessários ali para poder fazer o diagnóstico do transtorno. Mas, como você colocou isso, você abriu o seu trabalho logo com isso, eu fiquei curiosa. E eu, sinceramente, não sei se você precisava falar disso, porque o seu trabalho, ele não é sobre o autismo. Seu trabalho é sobre a coleta dos dados, que você vai aplicar no autismo, mas o seu trabalho é sobre a coleta dos dados, porque o seu objetivo é esse, ele está lá no seu objetivo. E aí você já, de cara, já joga para mim o autismo. Então eu falei, bom, então vamos falar sobre o autismo, porque eu estou te falando, eu fui lendo linear, né? E aí eu fiquei nessa dúvida. Então, eu realmente não sei se você precisa dessa figura, ou pelo menos não aqui, talvez você vai precisar dela mais para baixo na hora que você vai analisar os dados. E a CID, esse parágrafo da CID, para mim, ele ficou meio esquisito. Até o Gustavo trouxe aí uma informação que eu não conhecia, talvez você não conhecesse também, que não está lá, mas eu não sei se você precisa falar dessa CID, porque até a hora que você fez a apresentação, e a sua apresentação está bem mais clara do que o trabalho. A apresentação ficou ótima. Talvez se você seguir nessa ordem para apresentar o trabalho, fique melhor, mais claro. Você não usou a CID em lugar nenhum. Então, você traz uma discussão ali, falando da CID que o Brasil vai passar a usar, uma outra CID e tal, que eu até perguntei, como eu fui lendo em ordem, né? Eu até perguntei, falei, mas o que isso significa? Mas eu realmente acho que para o seu trabalho não significa, você não precisa colocar isso aqui. Eu só tiraria, porque aí você se concentraria no que realmente é importante para o seu trabalho, que é a parte do
da coleta dos dados e fazer essa descrição melhor como o Gustavo te sugeriu. Uma coisa que eu acho que você devia falar mesmo, que está aqui na página 17, logo em seguida, é a segunda página da sua introdução. Você fala da judicialização da saúde, que é um tema geral onde você decidiu trabalhar. Mas acabou que não apareceu uma definiçãozinha sobre judicialização da saúde. Eu fui lá, peguei um textinho, coloquei para você, que acho que pode ser interessante, e vai um pouco na linha do que o Gustavo também falou. Eu copiei um trechinho que achei legal, ó. Os estudos de judicialização partem do pressuposto do protagonismo do judiciário na efetivação de direitos, principalmente de cunho social e coletivo. Admite-se que o judiciário passou a desempenhar um papel fundamental nas sociedades contemporâneas como agente ativo na implementação de políticas públicas e efetivação de direitos. Isso é o contexto do seu trabalho, eu acho, que escapou um pouquinho. Então, joga uma coisinha dessa de judicialização para você poder contextualizar e explicar o que você está fazendo aí, por que você escolheu falar sobre isso, que é, gente, é o tema da hora. É sensacional você falar disso. Aí tem os mesmos aqui, o mesmo, pelo amor de Deus, eu vou bater em vocês, ficam falando nesse mesmo aqui, coisas de língua portuguesa. Aí o período, tá. Aí você vem com o que é o seu trabalho de verdade. O que eu senti, Jean? Você vem falar de objetivo depois. Espera lá. Tá mais para baixo ainda. O meu computador tá lerdo, viu, gente? Tô demorando um pouco para puxar por causa disso. Mas lá na introdução, você começa um parágrafo falando: o processo de ETL é uma técnica utilizada para a extração dos dados. O que eu entendi? Que isso é a sua metodologia. E o que você colocou como metodologia é o seu trabalho. Que o seu trabalho é um trabalho de metodologia de extração dos dados. Então, a sua metodologia teria que ser mais enxuta, é mudar nome, sabe, Jean? Não é nem mudar de ordem, é mudar nome. Eu pegaria esses 2 parágrafos que você descreve isso, jogaria lá para a metodologia, e onde você está chamando de metodologia, já é resultado, porque o seu trabalho é coletar os dados. E aí, o que você está chamando de resultado é a aplicação disso. Tipo, vamos ver se funciona isso que eu fiz. E funciona. Então, assim, é só mudar um pouco os nomes, porque como que o seu objetivo está o objetivo do que você quer alcançar está na metodologia. Então, e o seu trabalho, ele é isso e tá tudo certinho, tudo correto. Peraí. Aí a parte do polo ativo e do polo passivo, que o Gustavo também mencionou, né? Então, acho que sim, um rodapé resolve essa história de falar o que é polo ativo e polo passivo, 2 palavras, nada além disso, mas esse pontinho que está na introdução, até pintei ele aqui também, eu acho que ele é a limitação do seu trabalho, só limitação. Olha, não falei sobre polo ativo e polo passivo, tá tudo certo. Não precisa falar não, porque você tem muita coisa que você já falou, é só mencionar, não falei, tá tudo certo, mas eu acho que também tá em outro lugar, só isso. O Diário de Justiça, que é outra coisa que o Gustavo mencionou, para você explicar, para quem não é da área do direito, da área de informática, olha, gente, as pessoas resolvem fazer barulho justo agora, me perdoem. Tem um jeito de eu mudar aqui o... Vocês estão ouvindo? Não estou ouvindo, não, só você falando, não estou ouvindo. Não tá bom, ligar com esse negócio de fundo ligado. Estão cortando grama. Resolveram ligar o negócio agora. O Gustavo mencionou, para você explicar um pouquinho melhor essa parte do que é banco de dados SQL e tal. Eu, para mim, já aprendi esse negócio, nem dei pela falta. Mas dou mais pela falta da explicação um pouquinho da parte jurídica, do que é o diário. E aí você explicou, na sua apresentação, até aquela estrutura do diário de caderno, né, aqueles códigos e tal. Cara, você falou tão bonitinho agora na apresentação que o que eu faria? Pega o que você falou aqui e coloca como texto lá para explicar o que é isso, sabe? É isso. Acho que faltou fazer um pouco dessa introdução, e isso já é o desafio de você estar lidando com áreas, né? Você tem que explicar tudo, porque
você vai ter que explicar a parte de coleta de dados para quem não é dessa área, e você vai ter que explicar a parte de direito para quem não é dessa área. Então, é só isso que eu estou te falando. Enfim, a mesma coisa, estou repetindo a mesma coisa, é só colocar isso em texto, nada além disso. Agora a gente vem para um pedaço mais do texto mesmo. Vai lá comigo nos objetivos, ele está lá na página 19. Este trabalho tem por objetivo a criação de uma base de dados de estudos sobre... uma base de dados que possibilite estudos sobre o panorama geral da judicialização da saúde mental a partir dos diários da Justiça do Estado de São Paulo. Esse é o seu objetivo principal. Perfeito. Faltou você colocar os secundários. Você até coloca, que aparece aqui, como estudo de caso, será realizada uma análise relacionada. Então, o que eu colocaria? Como objetivo geral, esse daí, criação da base de dados. Objetivos específicos. Avaliar a qualidade do banco de dados que você criou, que é basicamente isso que você fez. E como que você fez? Um objetivo 2, análise de dados sobre a judicialização da saúde. E um objetivo 3, estudo de casos sobre TEA e ABA. Você fez isso, tá aí. Então, eu enxerguei desse jeito. Não sei se é isso, fica como sugestão para você olhar com o Beto, com o Vêncio, tá? Mas, para mim, o que você fez foi isso, era só escrever, tá? E aí, materiais e métodos, isso aqui. Então, o que, para mim, você colocou aqui como método já é resultado, que é a formação desse banco de dados. Lá na parte de extração, essa coisa dos cadernos, então explicar isso um pouquinho melhor, corroborando o que disse o Gustavo. Não vou falar sobre nada dessas transformações. A única coisa que eu vou falar é que eu queria aquela figurinha da engrenagem que você colocou na apresentação. Cara, ela ia ficar muito legal para explicar. Se você coloca aquela figurinha no começo, ela fica muito legal para explicar para quem não sabe isso que você está fazendo, sabe? Cabeçalhos, é isso aí, tá? Sei o que você fez, isso funciona, muito legal, perfeito. Desce. Que é o bojo do seu trabalho isso, né? Aí, o que você está chamando de resultados. E eu fiquei espantadíssima com a quantidade de processos que você coletou. E é só um reparo que eu preciso falar, você colocou processos jurídicos e processos judiciais. É diferente de ser jurídico e judicial. Mas tá lá, tá anotado tudo certinho. Cara, 145 milhões de processos, eu fiquei espantada com isso. É processo mesmo, não é linha, sentença, não é andamento, é processo mesmo, né? É processo mesmo, não é andamento. Caraca, tá, beleza. Bom, era para ele ter falado, perdão. A gente vai conversando. Pode deixar aberto. Aí eu senti falta de uma coisa. Desses 145 milhões, tem só 8 mil que é do transtorno. É muito legal para você conseguir aplicar, que seja, aspas, só 8 mil. Eu sei que não é só, mas é bom que isso seja uma parte pequena, porque aí você consegue aplicar isso de uma forma mais adequada. Menciona isso, tá? Que, olha, é uma parte pequena, mas é muito importante que seja assim, porque aí eu consigo trabalhar, né? Então, faltou também se colocar essa ideia de tamanho, que as pessoas às vezes não enxergam essa ideia do tamanho, né? 8 mil processos, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Que aí eu coloquei essa observação, parece um número muito pequeno do total. Mas fazer essa observação, então alguma pessoa que está lendo e que é meio leiga vai falar, cara, só 8 mil, de 145 milhões, o cara vem analisar só 8 mil. Não é isso, então coloca essa observação para isso ficar mais evidente. Aí, a análise dos dados do dataset, eu colocaria isso num item separado, como aplicação das propostas de pesquisa, e dizendo que você vai realizar análises para apresentar as potencialidades a partir dos dados selecionados. Que acho que você falhou de mencionar essa questão de potencialidade, sabe, Jean? Porque o que você está mostrando aqui, você sabe disso, é uma parte muito pequena de tudo que pode ser feito. Diz isso, porque eu sei, mas muita gente, na hora que for ler, vai falar, cara, mas só isso? Tá? Tudo isso ele fez para chegar só nisso? Não,
Isso é uma pequena potencialidade do seu trabalho que você está mostrando, que tem muito, o potencial é muito grande. Então, diz isso, né? Os gráficos aqui, e aí você reclamou dos assuntos, né? Da tabela do CNJ, da lista de classes e assuntos. O Estado de São Paulo não segue a tabela do CNJ. Esse é um problema. Então, assim, você não está errado em pegar a tabela do CNJ, mas existe esse problema no Brasil de que o CNJ não tem esse poder de mando. Então, o Estado de São Paulo simplesmente faz a tabela dele e está tudo certo. E não está em lugar nenhum. Você não sabe onde é que está essa tabela. Então, isso é um problema de pesquisa que você precisa mencionar. Muito legal essa resposta, que é tratamento médico hospitalar e planos de saúde, basicamente, né? E talvez todas as outras, né, mesmo fornecimento de medicamentos, talvez possa entrar lá, enfim, achei, as respostas aqui são muito lindas, e IPVA, aparecer IPVA é muito interessante, porque a ideia de deficiência é uma coisa mais física, né? Então, a pessoa poder se valer do desconto do IPVA também para pessoas com transtorno do espectro autista. Achei sensacional. As cidades, então, aí nas cidades, de novo, mas aí é falta de tempo, tenho certeza. Na hora que você apresentou, você questionou no Poranga, e talvez Bauru nesse primeiro gráfico, né? Porque é tudo cidade grande, Bauru que é pequena, que está ali no meio, né? Então, talvez questionar Bauru, e você questionou no Poranga na apresentação. Então, faltou a frasezinha de questionar. Então, é tudo coisa que eu estou falando que você fez, faltou escrever. Só isso. E não dava tempo de você escrever, meu filho. Em 4 meses não dava tempo de você escrever de mim. E aí, essa figura 22, que é as principais comarcas, o gráfico chama de dispersão, esse gráfico, não sei, ele ficou sem explicação, ele ficou meio perdido aí no meio. Então, ou não bota ela, ou explica, bota algumas cidades ali, chama alguma atenção, porque eu fiquei meio confusa com ele, com essa figura 22, tá? Os advogados, eu queria o nome dos advogados, eu quero muito o nome desses advogados, para saber quem são esses caras, porque a defensoria inteira tem 297, e você tem um cara que tem 219. Esse cara é uma busca ativa, não tenho dúvida disso, né? Estou muito curiosa para saber quem é esse cara. Então, né, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo inteiro tem 297, esse cara vai ter 219. É muito interessante isso aqui. Então, as suas respostas são muito interessantes, e, obviamente, elas não estão questionadas, e não tem problema nenhum nisso, porque o seu trabalho não é esse, o seu trabalho é mostrar as potencialidades. Então, escreve a palavra potencialidades, mostrar as potencialidades, e isso vai ser analisado por quem for na área de direito, tá? Tudo certo. E uma coisa que eu me surpreendi foi essa figura 24, Jean, que tem a maior parte dos processos são advogados únicos, ou 2. Eu suspeitava que fossem escritórios com 4, 5 pessoas. Fico surpresa, enfim, para mim é surpreendente, talvez a gente precisasse olhar isso um pouco melhor. A coisa do ABA, achei bem legal, a coisa do ABA, esse crescimento que você mostra do ABA, que talvez seja as pessoas conhecendo, né? Achei super interessante sobre a Lei Brasileira de Inclusão. As pessoas não sabem que existe uma Lei Brasileira de Inclusão, seus dados mostram isso, tá na cara, e vem aumentando, tá? Mas, né, as pessoas não mostram isso. E, cara, a sua conclusão não conclui, a sua conclusão se apresenta as limitações do trabalho, você não discutiu, eu vou te bater, porque você sabe isso já. O que você precisava fazer? Estudar processo, hein, professora? Hã? Não tinha ele, não, estudar processo. Quer fazer assim. Você quer ver? Ó, você vem, uma coisa.
você menciona LGPD aqui. Então, o que eu estou olhando? As suas conclusões são limitações. Então, é uma parte de limitações do seu trabalho, está tudo certo, não é nada de errado com isso. Mas faltou você concluir. Cadê que eu escrevi coisas aqui que você conclui? Aqui, ó. Aqui, escrevi coisas aqui embaixo. Deixa eu ver o que eu escrevi. O que você tinha que ter colocado aí? Seu objetivo foi alcançado? Foi. Mas você não escreveu o que foi. Aí, minha pergunta, quais resultados que você alcançou? Responde para mim. Liga aí e responde. Quais resultados você alcançou? Os resultados? Verifiquei que ainda, da parte da Defensoria Pública, muitas pessoas estão buscando os seus direitos referente a isso, que os assuntos têm todos a ver em relação ao TEA, que a quantidade de população em relação às comarcas tem a ver com a quantidade de processo. Não fala para mim, fala para o seu trabalho. O que é que o seu trabalho alcançou? O que é que a parte de TI alcançou? Que é possível fazer uma classificação. Você montou um banco de dados. A partir disso, você vai dar subsídios para quem é do direito trabalhar. Entendeu? Então, não foca nos resultados de direito. Foca nos seus resultados. É isso que acho que faltou você parar para olhar, porque você tem resultados seus que você não mencionou. Então, você formou o banco de dados, seu banco de dados tem um montão de processos. A partir desse montão de processos, você consegue selecionar vários assuntos que você quiser. Você selecionou um para teste, para estudo de caso, o que seja. Mas foca nos seus resultados. Não foca nos resultados de direito. Que sim, mas eles são só um plus no seu trabalho. Eles são só deu certo, e aí para o direito, essa é a potencialidade que eu consegui encontrar aqui, né? A comprovação... a extração do X processo relativo ao TEA, a comprovação de que esses dados são importantes para o estudo do tema. Qual é a sua contribuição de verdade? Eu estou colocando aqui, eu não sei se é isso, acho que vocês precisam, talvez, né, olhar melhor, mas a sistematização de um método e a formação do banco de dados. Essa é a grande contribuição sua, tá? Aí, ainda que não fosse o foco principal do trabalho, você realizou análises ilustrativas que podem ser exploradas em trabalhos futuros e que trazem as potencialidades da ferramenta. Aí as limitações, sim, problemas inerentes aos tribunais, limitações que podem acontecer em razão da LGPD, né? É isso. Acho que era isso. É isso, principalmente, gente. Então, assim, todos os elogios possíveis para o seu trabalho. Aí você perguntou no final da sua apresentação se vocês entenderam, gostaram? Sim, eu entendi, sim, eu amei. Eu só realmente acho que você precisa, agora que você tem tempo, se concentrar em apresentar melhor esses dados, sabe? Escrever melhor, só isso. Volta, relê e coloca esse texto de uma maneira que pessoas da sua área entendam, pessoas da área do direito entendam, e deixa isso, gasta mais linha para deixar isso mais claro. É só isso. De resto, assim, elogios mil. Ainda mais que agora que eu descobri que você fez isso no semestre. Obrigado, Luciana. Só fazer um comentário aí a respeito dessa composição de banco em geral, né? A gente procurou trazer, então, um especialista em judicialização, que no caso foi o Gustavo, tem uma ampla experiência aí na Fiocruz, fazendo pesquisas sobre judicialização, né? A Luciana, no aspecto do direito, só que eu tinha esquecido o aspecto letras da professora Luciana, né? Então, Jean, veio mais um degrauzinho na régua, né? E se você acha que a arguição terminou, não terminou não, eu passo a palavra agora para o professor Ricardo Vêncio, que já tem uma parceria comigo aí, quando a gente orientou o Rafa, que está aqui assistindo. E, professor, fica à vontade para suas contribuições para o trabalho do Jean, né? Eu sei que se você já conversou bastante com a gente, fizemos várias reuniões, mas pode pegar no pé do rapaz aí.
Bom, primeiro, senhores, eu não vou pegar no pé dele, não. Eu sou orientador, eu participei. Depois eu vou fazer um meio termo, tá? Eu vou morder e assoprar, pode ser? Eu queria começar agradecendo